Sejam todos bem-vindos a este curso de Defesa Cidadã no Juizado Especial Civil. Gostaria de agradecer o tempo despendido por vocês para aumentarem seu conhecimento com alguma coisa útil. Afinal, temos tantas coisas na internet que muitas delas não agregam nada de valor em nossa vida. Mas se você está aqui, acredito que você pretende ter alguma mudança. Inicialmente, gostaria de fazer a minha apresentação. Eu sou advogado na cidade de Foz do Iguaçu, tenho 15 anos de atividade nesta profissão, sou fundador do escritório Rodrigo Martins Advogados Associados e hoje nós temos, juntamente comigo, 8 advogados associados. Trabalhamos em todas as áreas do direito. Durante a minha jornada nessa carreira, eu fui juiz leigo pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A figura do juiz leigo, ele nada mais é do que uma pessoa investida na função de juiz que profere pareceres nos juizados especiais. Aqui no Estado do Paraná, o juiz leigo, ele somente profere decisões na esfera civil. Na esfera criminal, fica com o juiz supervisor de cada juizado. Durante minha atuação, que se deu entre agosto de 2013 a março de 2016, eu proferi mais de 1.275 sentenças e presidi mais de 825 audiências de instrução. Durante esse tempo, eu vi muitas coisas acontecerem nos juizados. Defesas técnicas promovidas por advogados, defesas mais simples promovidas por cidadãos, e esse curso foi promovido pensando justamente no cidadão que tenta exercer os seus direitos, mas às vezes não conhece a técnica. A lei, ela te proporciona o mecanismo para você ter um acesso à justiça, só que às vezes a pessoa não sabe. Ela prevê que você pode fazer determinados processos no juizado especial, mas ela não te ensina o caminho. E você depende muitas vezes de informações de servidores. E os servidores, como estão exacerbados de serviço, eles têm uma carga de trabalho muito grande, porque não há um investimento correspondente do Tribunal de Justiça em recursos humanos, eles acabam te dando decisão incompleta, uma decisão, uma orientação rápida e não tão explicada para você poder exercer o seu direito no juizado. E não é por maldade, isso é mais porque eles têm muito serviço e eles precisam dar atendimento ao volume, à demanda que eles têm. Gostaria de dizer para vocês que vocês não verão nesse curso como se defender no juizado especial criminal, até porque você precisa de um advogado nessa esfera. Você não vai ver sobre juizado especial da Fazenda Pública, muito embora você possa exercer alguns requerimentos e diligências nessa esfera, muito raro a Fazenda Pública ir na via do juizado, ela sempre vai pela vara comum, e aí você também precisa de advogado, e no juizado especial federal. Todos esses três esferas que não trataremos, eles têm alguns ritos e prazos diferentes da esfera civil. Eles se assemelham em muita coisa por conta do procedimento, mas eles diferem na matéria que você pode reclamar. Esse curso vai te apresentar também algumas fontes, nós chamamos de fontes do direito, são a origem dos pedidos que você pode fazer, a base legal dos seus procedimentos. Nesse caso dos juizados especiais, nós temos a Lei 9.099, que foi promulgada em 1995, que estabeleceu os juizados, e lá tem todos os ritos. É uma lei curta na parte civil que vai te mostrar todo o procedimento. Sugiro que vocês tenham em mente, sempre que forem abrir um processo, deem uma consultada nesta lei para saber o que vocês podem ou não podem fazer, caso vocês não se recordem de alguma situação. Outro ponto importante que vocês precisam ter em mente são os enunciados do FONAGE. O FONAGE, ele é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. É um fórum que nasceu juntamente, logo depois que foi promulgada a lei, de todos os tribunais de justiça que trabalham atendem a esfera dos juizados, eles fazem um fórum nacional onde eles estabelecem algumas premissas de orientação para evitar que, por exemplo, no estado de São Paulo você tenha um tipo de procedimento, no estado do Sergipe você tenha um outro procedimento, no estado do Paraná, ou seja, é para cada um não fazer o que quer. Muito embora você possa ver esse tipo de situação, ela não é recomendada. Então foi estabelecido esses enunciados, eles não são de vínculo obrigatório, ou seja, não é sempre que um juiz vai acatar um enunciado do FONAGE. Durante o decorrer das aulas, eu vou colocar na tela para vocês alguns enunciados para vocês lerem e verem
que são algumas premissas que são estabelecidas. Tá? A jurisprudência também é outro fator determinante. Suponha que você tenha um caso de acidente de trânsito e queira ver um pouco mais como que o Tribunal de Justiça do seu estado está analisando essa causa. Então você vai aprender como buscar essa jurisprudência, né? Sempre acessando o site do Tribunal de Justiça e buscando lá na seção de jurisprudência com algumas palavras-chave, como por exemplo o citado do acidente de trânsito, acidente de trânsito causa primária, cruzamento transversal, abalroamento. Então você vai ter algumas palavras-chave que você vai conseguir pesquisar e ver um trechinho das decisões que se chamam ementas para você poder se orientar como que o tribunal está decidindo. Até para você fazer uma viabilidade, se você vai perder o seu tempo no juizado ou não, e para saber se você tem direito ou não. Dentro dos enunciados do Tribunal de Justiça, você também vai poder ler os acórdãos, que são as decisões colegiadas daquele tema que você está pesquisando. Isso chama-se um caso julgado. Você também pode sempre invocar eles para poder melhor orientar o seu processo e definir como que o juiz vai decidir. Basicamente se essa decisão já foi decidida assim, ela deve ser decidida aqui também. Mas você tem que fazer uma análise comparativa apenas se o seu caso é adequado para aquele, porque às vezes a ementa pode te enganar, porque a ementa ela é o resumo, mas você lendo o acórdão você pode ver que é diferente. Minhas recomendações para você que vai assistir essa aula. As aulas são expositivas. Basicamente você vai me ver falando o tempo todo. Teremos algumas aulas práticas, tá? Eu peço que vocês não façam anotações, isso é muito subjetivo, tem gente que só aprende anotando, mas ao final de cada aula, eu vou disponibilizar o link para você fazer o download desses slides que eu estou utilizando. Então, tudo que eu estiver falando aqui, você pode revisitar em algum momento. Se você ficar com uma dúvida pontual, você vai poder voltar na aula específica e você também vai ter o material que eu vou disponibilizar, que são todos esses slides que ficarão sempre ali na descrição do vídeo para você poder fazer o download e verificar o que você precisa, está bem? Então, assim, a ideia é que você procure entender como é que funciona o mecanismo de justiça, para você começar a ter um raciocínio meio lógico de como as coisas funcionam, de onde você tem que ir para reclamar. Você não precisa ser nenhum técnico jurídico para poder fazer um pedido ao juiz, tá? Ele é simplificado. Nós vamos estabelecer depois quais são as causas que podem serem verificadas no juizado. Nossas aulas práticas, elas vão ser uma folha em branco, tá? Que eu vou criar um pedido, vou fazer uma defesa, vou pedir cumprimento de sentença com vocês do zero, tá bom? Para vocês verem que é um procedimento simples, não é nada muito engenhoso, tá bem? E quando vocês tiverem alguma dúvida a respeito de algum tipo por exemplo, estamos na aula de conciliação, façam a sua pergunta dentro da sessão de conciliação, dentro desta aula, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega que está assistindo, e às vezes alguém já fez a pergunta que eu mesmo vou fazer a resposta para todas, pretendo fazer sempre no máximo no dia seguinte, depende do horário, às vezes a pessoa trabalha em um hotel, né? Aqui, por exemplo, na cidade de Foz do Iguaçu, uma cidade turística, muita gente faz cursos pela madrugada, quando não tem muito movimento numa recepção, estão assistindo via celular, via computador ou via escritório, fazem a pergunta e às vezes não dá tempo, né? De madrugada, posso garantir para vocês que eu não vou responder perguntas. Eu vou procurar fazer, chegando no escritório, eu verifico se tem alguma notificação e vou proceder com todas as anotações. Ao final do curso, eu vou disponibilizar um link para vocês acessarem o grupo do Telegram, que vocês vão poder tirar qualquer dúvida, seja em caso prático que você esteja pretendendo abrir, te dar uma orientação a mais, até porque a aula ela não vai ser exaustiva, ela não vai tratar todos os temas. Ou seja, como eu falei, eu fiz 1.275 sentenças, cada um caso foi diferente um do outro. Sempre tem uma vírgula, sempre tem um documento que a pessoa juntou a mais que comprovou ou que afastou o pedido de outra pessoa. Então é muito importante que vocês conheçam o mecanismo, está certo? E como prometido, por que eu estou fazendo um curso gratuito? Durante todo esse tempo que eu passei como juiz leigo lá no juizado, você vai ver decisões que são assinadas por juiz leigo ou juiz não togado. Não togado é aquele que não faz concurso.
tá bem? A única diferença é essa. O poder da caneta é o mesmo, mas ele fica sempre longa-manos do juiz supervisor. Ou seja, se o juiz supervisor fala, eu decido esse caso desta forma, o juiz leigo, não adianta você xingar ele ou ficar muito bravo, porque ele está fazendo o que o supervisor dele orientou que fizesse, tá bem? Então, por que eu faço esse curso? Porque eu vejo que muita gente entrava no juizado e perdia o seu direito porque não sabia fazer uma prova. Não é uma coisa difícil você se organizar. Você não necessariamente a situação, por exemplo, um acidente de trânsito. Ele aconteceu hoje. Não quer dizer que você tem uma semana para entrar. Não, você pode juntar toda a documentação que você precisa. Não tem um prazo específico, não precisa ser tomado de impulso ou uma ansiedade de que o seu direito vai precluir. Isso não vai acontecer. Às vezes você depende, por exemplo, se o acidente ele deu um dano estético, você precisa de um laudo do IML. E às vezes você se dirigindo na delegacia de polícia, agendando o laudo do IML, isso às vezes pode sair daqui a um mês. Isso tudo depende do fluxo de trabalho de cada repartição pública. E este país ele é enorme, continental. Então existem muitas delegacias, muitos procedimentos, temos 27 tribunais de justiça, que cada um vai ter um rito, uma adoção, como você vai reclamar, um volume de trabalho diferente, então não dá para prometer para vocês que isso é uma coisa rápida, você entrar com o processo. Então, o curso gratuito surgiu para orientar que os pedidos fossem feitos adequadamente, de uma forma clara, que você soubesse o que pedir, não deixasse nada de fora, para você depois não ter uma decisão transitada em julgada que você não possa reclamar mais. Porque se você perder e não recorrer para modificar essa decisão, você não pode ingressar novamente com o mesmo pedido. Então, se você discutiu um acidente de trânsito que ocorreu no dia 18, você não pode entrar depois de uma sentença novamente para reclamar este mesmo fato, entende? Se for um novo fato e ele não abarcou no primeiro, além de você ter perdido um tempo, por não ter feito uma triagem adequada do seu processo, isso pode acontecer de você não ter mais tempo para solucionar o seu problema. Então a ideia é dar o conhecimento ao cidadão para que ele possa, em pequenas causas, tomar a rédea da sua vida, não depender de um terceiro que seja um advogado. Pode parecer um pouco doido, um advogado tá falando isso, mas não, acontece muito. Nós, por exemplo, recebemos casos de clientes que, às vezes, para fazer uma defesa e o advogado, a outra parte entrou sozinha e não fez a prova. Nós não vamos, é claro, ajudar o autor como que ele tem que fazer o pedido dele. Afinal, nós somos constituídos para fazer uma defesa. E às vezes chega uma defesa técnica e acaba com o seu pedido inicial. Então a ideia desse curso é ensinar o cidadão a poder preparar o seu processo e demandar corretamente no juizado. Está bem? Em determinados momentos, se o juiz achar que tem uma complexidade da causa, ele pode até nomear um defensor dativo para você, sem custo, que será pago pelo Estado da sua federação, e você poder conversar com ele. Aí você tem que passar todos os detalhes, explicar. Às vezes é melhor até o advogado refazer o pedido inicial, porque se você esqueceu alguma coisa, são situações que podem acontecer. E outro ponto importante para esse curso ser gratuito é o seguinte: nós precisamos desenvolver a nossa sociedade, precisamos nivelar ela por cima e não nivelar por baixo. Acredito que o conhecimento ele tem que estar na mão de todos, sabe? Não é uma coisa que... não é um idealismo, mas é uma forma de passar algum legado. A faculdade me proporcionou conhecimento. Minha faculdade eu paguei com recurso público. Fiz o FIES. Já estou... eu falei isso, tenho 15 anos de atividade. Então imagina, eu ainda estou pagando o FIES. Estou no meu último ano, são 16 anos, estou devolvendo para a sociedade o que ela me proporcionou. Então, a ideia é basicamente essa: trazer conhecimento, uma libertação quando você é uma pessoa esclarecida e as pessoas acabam que não abusam contra si, entende? Você vai aprender a identificar um pedido, uma contestação, o que você tem que fazer para se defender, o que você tem que fazer para reclamar, como você vai redigir isso. Nossa petição, um modelinho vai ficar disponível para vocês puxarem. Vocês podem encontrar outras na internet, vocês podem utilizar a inteligência artificial. Muito cuidado com o uso dessas ferramentas, elas existem, estão aí, não podem ser negadas, mas às vezes elas podem pregar uma peça porque elas não te conhecem, não têm o perfil e você não passou dados suficientes para poder fazer uma boa defesa do seu direito. O que importa na justiça é que você seja entendido pelo juiz. O juiz ele não sabe do seu caso até ele ler. Então ele precisa ler, entender e analisar que
tudo que você disse tem um documento que prova. No momento oportuno vamos falar sobre isso. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a vocês por dedicarem um tempo para o conhecimento. Acredito que possa ser de grande valor e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. Vou sanar todas elas, sem exceção, desde que pertinente à nossa temática, né? Não vamos comentar casos que já estão em andamento, não vamos comentar casos que sejam de outros ramos, como, por exemplo, o trabalhista ou tributário, que não são o escopo aqui. Aqui o foco é o ensino, tá bem? Nos vemos na próxima aula.